Olá, é mais um prazer estar com vocês. É mais um vídeo especial no nosso canal. Eu quero compartilhar algo bem rápido com os irmãos, mas antes nós vamos orar. Obrigado, Senhor, por ter nos acompanhado ao longo do dia e neste momento nós convidamos a sua presença no meio de nós. Fale, Senhor, por meio da sua palavra agora aos nossos corações e aproxima-nos cada vez mais do teu santo trono da graça. Em nome de Jesus. Amém. Fique então até o final do vídeo que nós iremos apresentar uma mensagem que vai fortalecer os nossos espíritos. Queridos, para já, a Fundação Liberdade da Religião, que é uma organização sem fins lucrativos, que representa ateus que defendem a liberdade e separação entre Igreja e Estado nos Estados Unidos da América, acaba de fazer um aviso muito sério. Eu não esperava que uma organização dessa natureza, de ateus ou liderada por ateus, pudesse agora aparecer e dizer algo que as próprias organizações religiosas não conseguem dizer, de dizer algo que talvez nós não temos coragem de falar abertamente. O que eles disseram? Eles avisaram que o projeto 2025 está a avançar para a observância dominical. Eles avisaram a América que o projeto 2025 está levando toda a América de volta ao cenário da Blue Law. E eles disseram que tal ação vai minar a própria liberdade de consciência sobre a qual os Estados Unidos da América foram fundados. Vejam, estes não são adventistas, estes não são cristãos, são ateus, uma organização sem fins lucrativos. Vem para avisar que, na verdade, o projeto 2025 vai trazer o descanso dominical. Vejam aqui, irmãos, o projeto 2025 quer tornar o seu sábado monótono, triste e doloroso. Aí está o site oficial dessa organização sem fins lucrativos. E eles disseram o seguinte: o domingo costumava ser o dia mais triste da semana. Pergunte-me, eu era criança na década de 1960, quando as leis azuis tornavam toda a gente azuis. Lembro-me especialmente nos dias mais frios do inverno, sentir-me como se estivesse em prisão domiciliária aos domingos. E eles dizem que agora, os criadores do projeto assustador 2025 querem fechar os domingos novamente e a América deve ser avisada e recusar. Sinceramente, eu não esperava uma organização desta natureza falar uma coisa destas. Uma organização de ateus. Quando dezenas de organizações religiosas da América, que estão sempre prontas a falar sobre liberdade religiosa, não estão a dizer nada sobre o assunto. Vejam aqui. Hoje, tomamos como garantido que você pode fazer muitas coisas no domingo. Será este o caso se o projeto de 2025 se tornar realidade? Não, se a Heritage Foundation conseguir o que quer. Então esta organização está a dizer que quando a Heritage Foundation conseguir tornar o domingo num dia de descanso, não vai se fazer qualquer coisa como as pessoas costumam fazer agora. Vejam, eles que estão dizendo isto, apenas estou lendo. Vejam aqui. Eles dizem, vamos recorrer à página 589 do projeto 2025 para uma subseção intitulada Sabbath Rest, neste caso, descanso de sábado. Eles citam a página. Deus ordenou o sábado como um dia de descanso e até muito recentemente a tradição judaico-cristã procurou honrar esse mandato através da regulamentação moral e legal do trabalho naquele dia, afirma o documento. E já compartilhei com os irmãos o documento do projeto 2025 que fala especificamente sobre isto. E isto parecia longe de se cumprir. Na verdade, quem escreveu este capítulo sobre o descanso de sábado foi Jonathan Berry, que foi agora eleito pelo presidente Trump e confirmado pelo Senado. Ele agora está atuando na Casa Branca como chefe, como procurador-geral do trabalho, o advogado do trabalho na América. E ele já prometeu várias vezes que vai ajudar a América a voltar a Blue Law, a tornar o domingo um dia especial, sem trabalho, e que todas as empresas que queiram abrir no domingo devem pagar multa, uma multa proibitiva, que na verdade desmotiva as empresas e corporações a abrirem aos domingos, certo? É dito, o projeto 2025 garante-nos que as igrejas naturalmente estariam isentas desta regra.
finge se importar com os trabalhadores. Mas claramente o verdadeiro objetivo é trazer mais corpos de volta às igrejas. Há alguém que pode dizer que isto é exagero por parte desta organização sem fins lucrativos, desta organização de ateus, desta organização de liberdade civil e religiosa. Mas escutem um pouquinho. É isto mesmo. O que eles estão dizendo é isto que nós temos mostrado para os irmãos. Vejam aqui. Thus, in addition to ensuring justice in our civil relations, civil authority can regulate the Sabbath day, for example. Além de garantir justiça em nossas relações civis, a autoridade civil pode regular o dia de sábado, por exemplo. Remove those daily cares and concerns that distract us from Sunday worship. Para remover os cuidados e preocupações diárias que nos distraem do culto dominical. Então, de acordo com o Projeto 2025, quem deve favorecer, quem deve remover as distrações do culto dominical é o magistrado civil. É o magistrado civil, neste caso, é o governo federal. Os governos estaduais devem se empenhar para remover as distrações para que as pessoas possam descansar no domingo. Vejam aqui. E aqueles que guardam sábado, aqueles que têm outro dia de descanso, o que é que vai acontecer com eles? Escutem aqui, irmãos. And you would have to outlaw sports teams on Saturday in order to accommodate Jews for the Sabbath or Muslims, Seventh-day Adventist. So how do you kind of, thread that needle? Então você teria que proibir as equipes esportivas no sábado para acomodar os judeus no sábado, adventistas do sétimo dia. Well, we're not obligated to satisfy every group under the sun. Não somos obrigados a satisfazer todos os grupos sob o sol. Não somos obrigados a satisfazer todos os grupos sobre o sol. Queridos irmãos, eu acho que está muito claro agora para onde que nós estamos a ir. Eu louvo a Deus por esta organização de ateus, de liberdade religiosa na América, que está fazendo um trabalho muito melhor do que a própria Comissão de Liberdade Religiosa que foi criada pelo presidente Trump. Que de liberdade religiosa não tem nada, mas que une igreja e Estado, que favorece um lado da questão. Vamos ficar com o vídeo, meus irmãos, e preparemos-nos, pois muito em breve algo grande e decisivo vai acontecer. Vejam só. Há momentos na história em que algo muda no ar. As nações continuam a avançar. Os líderes fazem discursos. Mas por trás de tudo isso, uma antiga profecia começa a ser cumprida em silêncio. E é exatamente isso que Ellen White previu há mais de 100 anos. Ela alertou que chegaria o momento em que os poderes civis e religiosos se uniriam novamente, em nome da moralidade, da fé e da paz. Mas por trás desta aparência de união, surgiria o maior engano jamais perpetrado contra o povo de Deus. Hoje, à luz dos acontecimentos recentes, muitos perguntam-se: será que este momento já começou? Palavras que antes pareciam distantes, agora ecoam nas manchetes. E tudo indica que a profecia está a ser cumprida exatamente como foi revelada. Mas antes de avançarmos com esta revelação, por favor, curta, inscreva-se no canal e ative as notificações. Porque as próximas profecias que analisaremos mostrarão que estamos muito mais próximos do cumprimento final do que nós imaginamos. Agora, vamos voltar ao aviso dado por Ellen White. Um aviso que para muitos parecia impossível de cumprir-se. Ellen White escreveu que chegaria o tempo em que os Estados Unidos, a nação que nasceu a defender a liberdade e a separação entre igreja e Estado, ergueriam novamente o estandarte da religião acima da consciência. Ela declarou que, em nome da moralidade e da fé, o poder civil seria usado para impor princípios religiosos e que, quando isso acontecesse, o mundo veria o cumprimento das profecias de Apocalipse 3. Estas palavras foram escritas há mais de um século. Mas o que estamos a ver hoje, face a decisões políticas, discursos e alianças religiosas,
mostra que o cenário que ela descreveu está a tomar forma diante dos nossos olhos. Nas antigas páginas do Apocalipse, o profeta João descreveu uma besta que surgiu da terra, com 2 chifres como os de um cordeiro, mas que falava como um dragão. Durante séculos, esta profecia intrigou os estudiosos, até que Ellen White revelou claramente que esta nação simbolizava os Estados Unidos da América, um país que nasceu defendendo a liberdade de consciência e de culto, mas que nos últimos dias usaria essa mesma liberdade como um instrumento de imposição religiosa. De acordo com a profecia, esta nação teria uma aparência de mansidão, representada pelos 2 chifres do cordeiro, simbolizando o poder civil e religioso separados. Mas em determinado momento da história, deixaria de agir como um cordeiro e começaria a falar como um dragão. Isto é, a exercer autoridade espiritual e coação. E é precisamente esta mudança de tom que está a começar a manifestar-se nos nossos dias. Os discursos sobre moralidade, família e fé nacional ganharam impulso político, despertando as emoções das massas, mas também preparando o caminho para que a religião se torne um instrumento de poder. O que parecia impossível está a tornar-se plausível. O país que antes garantiu liberdade para todos está agora a começar a promover uma única fé e a pressionar o mundo inteiro a segui-la. Quando Donald Trump surgiu como uma das figuras políticas mais influentes do século XXI, milhões de cristãos viram nele um defensor da fé. Um homem disposto a restaurar os valores morais e proteger a religião. Mas Ellen White deixou um aviso. Quando as igrejas protestantes se unem ao poder secular para sustentar as suas doutrinas e impor os seus decretos, então a América protestante formará a imagem da besta. O Grande Conflito, página 445. Trump não é a causa. Ele é o sinal, um reflexo de algo muito maior a acontecer nos bastidores da política e da religião. Sob o lema de restaurar a fé da nação, surgiu um movimento que procura unir líderes religiosos e o poder civil em torno de uma agenda comum, moral e espiritual. Reuniões interdenominacionais, orações e eventos políticos, declarações sobre a necessidade de um renascimento nacional. Tudo isto soa belo aos ouvidos da fé, mas encaixa-se exatamente no padrão profético que Ellen White descreveu. Porque o perigo não vem daqueles que perseguem abertamente a religião, mas daqueles que usam a linguagem da fé para alcançar o poder. A profecia dizia que a América falaria como um dragão. E cada vez que a religião e a política se entrelaçam em nome da unidade, esse rugido torna-se mais claro. O mundo está a testemunhar um novo tipo de cristianismo. Um cristianismo político, moldado por interesses e alianças que abre caminho para o cumprimento final das profecias de Apocalipse 13. Nada do que estamos a ver é novo. A história mostrou, repetidas vezes, o que acontece quando o poder religioso se une ao poder político. Nos dias da Babilônia, a fé era usada como um instrumento de controle. Adorar uma estátua tornou-se um símbolo de lealdade ao Estado, e aqueles que recusavam eram lançados à fornalha. Nos dias de Roma Imperial, a perseguição aos cristãos nasceu do mesmo espírito. A ideia de que a consciência humana deve curvar-se à autoridade do império. Séculos mais tarde, a Roma papal repetiu o ciclo, e o mundo mergulhou num período de escuridão espiritual, onde a voz da consciência foi silenciada em nome da unidade e da fé oficial. E agora, nas páginas do Apocalipse, Deus revelou que este mesmo padrão se repetiria.
Nos últimos dias da história humana, a união entre a Igreja e o Estado, a imposição da moralidade religiosa disfarçada de patriotismo e a perseguição daqueles que se recusam a seguir o sistema, tudo isso retornará com plena força. É por isso que Ellen White escreveu: a história repetir-se-á. As antigas controvérsias surgirão sob nova forma, e o fim será terrível. Eventos finais, página 157. Hoje, o palco está montado. Formam-se alianças. A linguagem da fé está a ser usada como uma ferramenta política. E o povo de Deus será novamente chamado a escolher entre a obediência e a conveniência. E enquanto o mundo se preocupa com líderes, leis e discursos, Deus olha para o coração de cada ser humano. Não são as alianças políticas que definem quem é fiel, nem é a aprovação da sociedade que prova quem está preparado. O teste final está dentro de cada pessoa. Na obediência, na integridade, na coragem de se manter firme, mesmo quando sozinho. Ellen White escreveu: o maior teste de caráter surgirá quando as tentações se apresentarem disfarçadas de dever e piedade. O Grande Conflito, página 593. O verdadeiro campo de batalha não se encontra apenas nas ruas, nos parlamentos ou nos palácios. Ele está na mente e no espírito de cada cristão. E é aí que se decide se permaneceremos como remanescente fiel ou nos tornaremos parte dos mornos que cedem à pressão do mundo. E é neste contexto espiritual que cada decisão se torna decisiva. Cada escolha diária de obedecer à palavra de Deus ou ceder ao sistema, cada ato de coragem no meio da oposição, é um passo na preparação para os acontecimentos que estão por vir. A história repete-se. Os poderes políticos movimentam-se, mas a verdadeira fé é provada quando ninguém está a observar, quando apenas Deus e você conhecem o seu compromisso com a verdade. Nos últimos dias, o inimigo não atacará apenas com força ou violência. Ele agirá de forma sutil, com palavras de aparente paz, unidade e amor. Muitos serão seduzidos por doutrinas distorcidas, por líderes que apresentam zelo, mas que se desviam do caminho da verdade. Ellen White advertiu: muitos serão enganados por ensinamentos falsos que parecem santos, mas conduzem à destruição. O Grande Conflito, página 593. O último engano religioso será sutil. Não negará diretamente a Deus, mas distorcerá seus mandamentos e fará o que é repreensível parecer certo. Será um teste de fé pura, de integridade espiritual. Cada adventista será chamado a discernir entre a clara verdade da palavra e as convincentes aparências de piedade que enganam multidões. O último engano religioso não é apenas uma ameaça externa. É a tentação de comprometer a verdade por conveniência, conforto ou popularidade. E é nesse momento que aqueles que são realmente parte do remanescente fiel serão revelados. Em meio ao engano e à crise espiritual, Deus sempre preserva um povo. Um povo que não se curva à pressão do mundo, que não troca a verdade por conveniência ou medo. Este é o remanescente fiel, descrito nas Escrituras como aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Eles não são apenas crentes, são vigilantes, corajosos e inabaláveis. Ellen White profetizou: o Senhor terá um povo que permanecerá firme, mesmo quando a apostasia se espalhar como fogo selvagem. O Grande Conflito, página 608. Eles não seguirão modismos religiosos, nem cederão à pressão de leis que violam a lei divina. Serão a luz num mundo que se entrega às trevas espirituais. O remanescente fiel é a esperança da terra.
o sinal visível de que Deus ainda tem um povo de integridade, preparado e vigilante. Eles são chamados a resistir, ensinar e exemplificar a verdade, mesmo quando todos à sua volta escolhem caminhos enganadores. O remanescente fiel não se define pelo número, mas pela consistência na fé, obediência e coragem espiritual. O tempo de provação está a chegar. Será um momento em que a fé será testada como nunca antes. O inimigo não precisará destruir a verdade. Ele tentará confundir, seduzir e dividir. Muitos serão tentados a trocar princípios por conforto, a seguir a multidão em vez do chamado de Deus. Mas aqueles que se mantêm firmes, que escolhem a verdade acima de tudo, encontrarão força, proteção e vitória. Ellen White alerta-nos. O tempo de provação está sobre nós. Todos os que amam a verdade serão testados. É um tempo de decisão. Nada deve ser preferido à fidelidade a Deus. O grande conflito, página 622. Este é o teste final para o remanescente fiel. O momento de provar quem é realmente um discípulo, quem não será enganado, quem permanecerá firme, mesmo quando todos à sua volta se desviem. Que cada coração adventista esteja vigilante, que cada alma esteja preparada. O teste final não esperará, e o Senhor conhece aqueles que são fiéis até ao fim. O ano de 2026 será um momento decisivo. As decisões que tomarmos agora, a fidelidade que demonstrarmos, serão lembradas para a eternidade. O remanescente fiel não será definido por palavras vazias, mas por ações firmes, coragem e compromisso com a verdade de Deus. O momento de escolher é agora. Não se deixe enganar por discursos de paz e unidade que encobrem mentiras. Permaneça firme na palavra. Confie nas promessas. Siga os passos daqueles que permanecem fiéis. Amém. Que Deus seja louvado. Que você segure firme nas mãos de Cristo. Que você segure firme as promessas de Cristo. Que você se apegue à verdade da palavra de Deus. Que você construa a sua casa sobre a rocha que é Cristo. Por mais que venham tempestades, que venham desastres, você permanecerá firme, porque está fundado sobre a rocha. Que Deus abençoe sua vida. Nós nos veremos no próximo vídeo, aqui no nosso canal. Terminamos com uma oração. Pai querido, muito obrigado por este momento especial em que nos reuniu para podermos examinar as Escrituras, acompanharmos um pouco daquilo que sucede ao nosso redor. Obrigado, Senhor, porque não temos dúvidas. Agora não é tempo de administrar dúvidas ou nutrir dúvidas. É tempo de crer. É tempo de olhar mais para o alto, confiar nas promessas sagradas do Senhor. Abençoa-nos, Senhor. Até o próximo encontro. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos e até lá.